O ano é 1983. Reagan é o presidente dos Estados Unidos. Yuri Andropov é o secretário-geral do Partido Comunista Soviético, o homem mais poderoso da União Soviética. Thatcher, Kohl e Khrushchev são os líderes da Grã-Bretanha, Alemanha e Itália. Os soviéticos estão envolvidos na guerra do Afeganistão. Irã e Iraque estão em guerra desde 1980. No ano anterior, os britânicos venceram a Guerra das Malvinas Falklands. A Guerra Fria, entre a União Soviética e o Ocidente está equilibrada. O presidente Reagan declara que a União Soviética é o império do mal. Em março de 1983, o presidente apresenta a Iniciativa de Defesa Nacional, o Star Wars. As tensões aumentam ainda mais com a antecipação da chegada do Pershing II e de mísseis Griffon na Europa. O Pershing II é um míssil balístico altamente preciso, que poderia alcançar Moscou em apenas 8 minutos. O desenvolvimento de novas armas nucleares preocupa bastante os líderes da União Soviética. Já começa a aparecer também os primeiros sinais de fraqueza e decadência do sistema comunista soviético. Estagnação econômica, distúrbios no Afeganistão, o surgimento do movimento político chamado Solidariedade, na Polônia. Se nós estamos ficando cada vez mais fracos, e eles estão ficando cada vez mais fortes, isso significa que logo eles vão nos atacar, pensavam os líderes soviéticos. Dia 4 de abril. 6 aviões militares norte-americanos sobrevoam as Ilhas Kurilas, violando o espaço aéreo soviético. 1º de setembro, o avião civil da Korea Airlines voo 007, com 269 passageiros entra no espaço aéreo soviético e é derrubado. Os soviéticos acreditavam que ele era outro avião militar dos Estados Unidos. O Politburo suspeita que aquele avião civil voou de propósito por cima das defesas antiaéreas soviéticas para que fosse criado um escândalo. 5 de outubro, o líder do Solidariedade, Lech Walesa, recebe o Nobel da Paz. Isso era mais uma provocação. Em 25 de outubro, forças americanas invadem a ilha de Granada e derrubam o governo comunista. Setembro de 1983, a OTAN anuncia que em novembro acontecerá o exercício militar Able Walker 83, exercício militar muito realístico perigosamente próximo da fronteira soviética, e que simulata uma união do Pacto de Varsóvia a um ataque nuclear. Muitos líderes do Politburo, e o xerife da KGB Viktor Sebrekov, suspeita que o Able Walker 83 seja na realidade uma preparação do Ocidente para um ataque nuclear surpresa. O Kremlin pede o fim do exercício e da implantação de mísseis na Europa, perto de suas fronteiras. Durante a crise de mísseis de Cuba, os Estados Unidos esteve perto de iniciar uma terceira guerra mundial pelo mesmo motivo. 2 de novembro, enquanto todas as bases norte-americanas no exterior estão em alerta, oficialmente por causa de 2 caminhões-bombas em Beirute que matou 300 soldados ocidentais, o Able Walker 83 começa. O Pacto de Varsóvia começa a se mobilizar. Todas as unidades aéreas estão em alerta. Mísseis balísticos intercontinentais são preparados para um possível lançamento. Os Spetsnaz, uma unidade especial de elite, cruzam as fronteiras ocidentais disfarçadas como turistas. 8 de novembro. O Kremlin fica sabendo que na manhã do dia 12 de novembro os líderes ocidentais Reagan, Thatcher e Kohl irão realocar os escudos antimíssil secreto. Esta decisão confirmou as suspeitas soviéticas. A guerra poderia começar mais cedo do que pensavam. 9 de novembro, 8 da manhã. Em uma reunião extraordinária com todos os membros do Politburo no Kremlin, Andropov insiste que ações sejam tomadas imediatamente, com um ataque nuclear preventivo. Mas Ustinov, o ministro da Defesa, informou a todos que um ataque nuclear norte-americano em retaliação a um ataque nuclear soviético mataria 50 milhões de russos. O ataque da OTAN poderia ser prevenido por uma invasão convencional da Europa. As tropas do Pacto de Varsóvia poderiam alcançar o Rio Reno em 7 dias, interrompendo os preparativos de ataque nuclear inimigo. As unidades soviéticas categoria na Europa Oriental estavam sempre de prontidão para o combate. Eles poderiam atacar em poucas horas. Mikhail Gorbachev achava que a melhor saída seria usar a diplomacia antes de qualquer ataque militar. Mas a maioria do gabinete de guerra estava com medo de que os planos soviéticos fossem descobertos e que com isso os Estados Unidos antecipassem o seu ataque nuclear. Gromyko, o ministro dos Negócios Exteriores soviético, achava que um ataque da OTAN era improvável, mas para ele os americanos estavam muito agressivos e que cedo ou tarde os norte-americanos iriam atacar.
Então era melhor atacá-los primeiro. A decisão estava tomada, a União Soviética iria atacar.